Lula faz o maior acordo comercial da história do Brasil e a pauta da mídia é que ele viaja demais. Gente, se ele tivesse fazendo motociada andando de jet ski, não falariam nada. Na Globo News, André Sadi disse que Lula não ganhou as eleições. Bolsonaro é que perdeu. Frase sutil, mas perigosa, viu, Andréa? Porque quando se retira o mérito de quem venceu, se deslegitima a escolha de milhões. Lula foi eleito com votos, com esperança, com o desejo de reconstruir um país ferido. Dizer que não ganhou é como dizer que a democracia apenas tropeçou e não que se levantou. É esse tipo de frase que parece análise, mas é viés, é opinião embalada com neutralidade. E se até o jornalismo começa a apagar a vontade do povo, então quem vai defender a verdade quando ela for de novo ameaçada? Dos mesmos criadores, não foi Lula quem ganhou, foi Bolsonaro quem perdeu. A Globo agora ataca Lula por gastos no exterior, com 50 milhões de gastos em todo o planeta que ele viajou, trazendo bilhões na mala, e não joias roubadas, né, como o ex-mandatário, ou melhor, o despresidente Bucho de Égua, futuro presidiário investigado ladrão de joias. Agora, Claudinha, o Lula mandou um recadinho para a Globo, que ontem, com todas as homenagens que Lula recebeu lá na França, em Paris, aliás, né, aquela homenagem que só Dom Pedro II recebeu, mais 19 autoridades, o Lula foi o 20º a receber aquela honraria máxima lá em Paris, além de cidadão honoris causa, que ficou até meio abafadinho por conta dessa premiação, dessa honraria que só Dom Pedro II havia recebido aqui no Brasil. A Globo, ao invés de mostrar tamanha importância de Lula na França, com tanta gente ovacionando o maior estadista do mundo, Macron, e também a prefeita lá de Paris, a Anne Hidalgo, que iluminou a Torre Eiffel em homenagem à presença do maior cidadão brasileiro hoje na atualidade, representando todo o país lá na França. E foi lindo demais. Foi de dar inveja a qualquer bovino que esteja neste momento raspando o chifre no asfalto, exclusive os jornalistas da Globo, né? Que são os assessores de Talarico de Freitas, cara de areia mijada, que é o candidato dos mercados e da Globo para 2026. Nesse momento, o presidente Lula está aqui, nesse hotel, um hotel no centro de Paris. Aliás, as pessoas me perguntam sobre isso, mas quem paga? Essa despesa desse hotel é super caro. Visitas de Estado, sempre quem convida paga. Portanto, quem está pagando a estadia do presidente Lula é o governo francês, isso sempre acontece com visitas de Estado. Se o Brasil convida alguém para uma visita de Estado, o governo brasileiro paga. Essa é a tradição, é assim que acontece no meio diplomático. Tem coisas, Sadi e Companhia Limitada, que dá pra gente curar com um pouquinho só de profissionalismo. Agora tem outras que só a psiquiatria resolve, tá bom, linda? Babei. Os jornalistas da Globo vai ter que engolir. Estavam falando que o Lula gasta demais nas viagens. Mas olha o que o Lula trouxe de volta da França. 100 bilhões de reais até 2030. Curta e compartilhe. Parece que o verde e amarelo levado por Lula para a França não brilhou só na Torre Eiffel não, né? Empresas francesas vão investir no Brasil, na economia brasileira, cerca de 100 bilhões de reais, graças a essa viagem de Lula para a França. E antes que venha Bolsonaro aqui, dizer que, olha, Lula gastando dinheiro público em viagens internacionais, vou até colocar aqui uma reportagem explicando aí, porque os bolsonaristas, eles inventam números aí, e o foco sempre é a Janja, né? Diz, olha, a Janja gastou 60 bilhões. Eles inventam um número lá para ser impactante, para viralizar nos grupos de zap e espalham os tarlorotes. Se você perguntar pro Bolsonaro, vem cá, Bolsonaro, o que foi que a Janja comprou lá? Tão caro assim. O Bolsonaro não sabe responder, só sabe inventar um número e dizer que a Janja gastou tanto em viagem, só que quem convida, né? Quem convida nessas viagens internacionais que o Lula faz junto com a Janja, quem convida é que paga. Os vídeos que mais viralizaram essa semana aí foram justamente esses gravados aí com a Torre Eiffel, com as cores verde e amarelo. Cara, é muito bom ver o verde e amarelo viralizando com uma coisa boa, cara. É pra isso aí que serve as cores verde e amarelo. Foi triste a gente ver o verde e amarelo virar caso de polícia, verde e amarelo, virar foco internacional, notícia internacional, com um bando de vândalos vestidos de verde e amarelo, quebrando tudo, né, cara? Quebrando tudo. Graças a Deus que agora nós temos um presidente que esse sim realmente respeitou o verde e amarelo, levou o verde e amarelo, ele não chegou lá batendo continência para as cores de outros países. Ele levou o verde e amarelo para prestigiar o Brasil no exterior. O presidente Lula foi o único presidente até agora que realmente respeitou o verde e amarelo. Porque o verde e amarelo ele tem que ser usado só nesses casos, quando é para prestigiar, para homenagear o Brasil e não para fazer vandalismo. Se você gostou também, curta o vídeo, compartilha. Se não é seguidor do canal, aproveita para seguir aí, viu? E vamos que vamos.
Quando um presidente é convidado oficialmente por outro país, como aconteceu agora na França, Lula não está viajando a passeio, está atraindo investimentos. Em muitos casos, as despesas com hospedagem e segurança são assumidas pelo país anfitrião, como manda o protocolo diplomático. Mas parte da imprensa prefere manchetar o preço do hotel. Isso não é jornalismo. Enquanto Lula volta ao Brasil com bilhões em investimentos e acordos assinados, querem desviar o foco. Visita oficial é estratégia internacional. É assim que países se fortalecem no cenário global. E o Brasil precisa estar nesse lugar, com respeito, com presença e com verdade. Porque o custo da ignorância é muito maior. O presidente Lula está aqui nesse hotel, um hotel no centro de Paris. Aliás, as pessoas me perguntam sobre isso, mas quem paga? Essa despesa, esse hotel aí super caro. Visitas de Estado, sempre quem convida paga. Portanto, quem está pagando a estadia do presidente Lula é o governo francês. Isso sempre acontece com visitas de Estado. Se o Brasil convida alguém para uma visita de Estado, o governo brasileiro paga. Essa é a tradição, é assim que acontece no meio diplomático. Você viu aí, o presidente Lula é um cara tão importante no mundo que o governo francês, além de ter convidado o presidente Lula e a primeira-dama Janja a irem a Paris, está pagando todas as despesas, os hotéis, a alimentação, os passeios, tudo sendo pago pelo governo francês. E é isso, pessoal, que faz aí esses bolsonaristas morrerem de inveja do presidente Lula e da Janja e ficam por aí criando fake news sobre gasto de passagens e assim por diante. Fato é que o Lula viaja para trabalhar e para trazer negócios para o Brasil. Já o Bolsonaro não. Ninguém sabia o que ele fazia quando viajava, gastando milhões de reais do dinheiro público. Não fazia nenhum acordo, não trazia para o Brasil nenhum investimento, ficava só em motocicletas, andando de jet ski e comendo pizza na rua, fazendo vergonha para o povo brasileiro. Já o Lula não, está trabalhando, fazendo acordos, discutindo o acordo Mercosul-União Europeia, falando com empresários para trazer para o Brasil investimentos, para gerar emprego e renda para o nosso povo. E essa que é a diferença. E aí tá, pessoal, todas as despesas desta viagem para a França estão sendo pagas pelo governo francês. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Simples assim. Olhem que legal essa informação aqui que está nas redes sociais. O pessoal está criticando. Lula só viaja e só gasta. Olha aí. Estou levando de volta ao Brasil 100 bilhões de investimento, diz Lula na França. É verdade. Bom, contracenando o governo anterior do Bolsonaro, que ia para as reuniões internacionais e ficava num canto conversando com os garçons e também com seus assessores, perguntando quem é aquele que está lá no fundo, aquele lá escanteado, ou ele e o pessoal dele iam comer hambúrguer na rua. Lula ganhou prêmio, doutor honoris causa, ganhou medalha, amigos da França, e também fez muito contatos também com investidores internacionais, e está aí, aproximadamente 100 bilhões de investimento. Então, enquanto que o pessoal bolsonarista fica lacrando nas redes sociais, dizendo que o Lula está gastando muito com as viagens, que a Janja está gastando muito, o Lula é um estadista e está colocando o Brasil novamente no cenário internacional, inclusive com uma aproximação bastante interessante também entre o Mercosul e a União Europeia. Enquanto os cachorros latem, a banda passa. Curta e comente esse vídeo e se inscreva aqui nas redes sociais, prestigiando o professor Djalma Cremonese. Até logo mais. A prefeita de Paris afirmou que Lula é uma lenda, um símbolo de esperança. No mesmo dia em que o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o título de doutor honoris causa, a Torre Eiffel em Paris foi iluminada de verde e amarelo, de cima a baixo. Um gesto que rodou o mundo. Mas você percebeu que a grande mídia aqui simplesmente ignorou esse fato? Reparou que só ficou sabendo disso por postagens em redes sociais? Olha que loucura! Mas tem pôsteres de Lula espalhados por Paris. Estudantes e professores franceses presenciaram esse momento histórico e aplaudiram de pé. Mas e a imprensa brasileira? O que diz a respeito disso? Precisa desenhar para você o que eles querem? Por que será que o jornalismo da Globo considerou sem importância nenhuma noticiar algo de tamanha relevância internacional? Parou para pensar nisso? O mundo inteiro tomou conhecimento. Só a Globo fingindo que não aconteceu. Nem viu. Não te parece no mínimo estranho? Pensa comigo. Mais estranho ainda é que no dia anterior a emissora divulgou uma pesquisa, segundo a qual, pela sua interpretação da pesquisa, o povo não quer mais nem Lula nem Bolsonaro. Coincidência? O que você acha? A mensagem, para mim, pelo menos, é muito clara. A postura da Globo passa a convicção de que ela já tem um candidato para 2026. Sabe Deus quem, né? Alguém que represente provavelmente seus interesses. Isso fica muito evidente na força com que a Rede Globo tenta ignorar Lula e os avanços do nosso país. Mas será que a Globo conseguirá desmontar
A confiança que boa parte do povo brasileiro tem pelo seu grande líder mundial, Luiz Inácio Lula da Silva. Aguardemos os próximos capítulos dessa batalha ranhida que a Globo trava, em que a emissora parece muito empenhada em silenciar os números positivos da economia. E o caminho que levará o Brasil certamente a se tornar muito em breve a sexta maior economia do planeta Terra. O que será que a Rede Globo vai fazer para evitar que você saiba disso daqui a algum tempo? Gente, olha aqui. Vocês não acham estranho que toda vez que sai uma notícia boa do Brasil, do governo do presidente Lula, como por exemplo essa semana que saiu a notícia do crescimento do PIB de 1,4, o maior crescimento das Américas, uma notícia que vai tomar o noticiário, logo em seguida eles soltam uma pesquisa falando que o governo está enfrentando a pior popularidade, que o presidente Lula empataria com a Michelle, que empataria com o Bolsonaro, nas condições que o presidente Lula está, o melhor adversário seria o Eduardo Bananinha. Vocês não acham muito estranho que isso aconteça? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui entrevistado nessas pesquisas, não sei quem são as pessoas que eles entrevistam, quem é esse povo que responde pesquisa pra eles, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quando o povo é entrevistado de verdade, a resposta é outra. Eu vou trazer pra vocês a resposta de um senhor que foi perguntado se aprovaria o governo Lula. A resposta vai surpreender vocês. Antes de mostrar, vou pedir que deixe um comentário pra engajar, deixa a curtida e compartilhe esse vídeo. Se gosta do conteúdo que eu produzo desse enfrentamento contra a extrema-direita, se quiser e puder contribuir, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora fica com essa resposta aqui que é sensacional. Desaprova ou aprova o atual governo Lula? Eu aprovo. E por quê? Porque ele está fazendo coisa boa. Foi realizada essa pesquisa recentemente, fez até um comparativo com o governo passado. Esse passado não se fala. Isso é um passado morto. A gente esquecer para sempre desse cara. Muito bem. Eu nem falo o nome dele, porque me dá nojo de falar o nome desse cara. Chama de bufão. Então, na opinião do senhor, o governo Lula está melhor. Tá muito melhor. Uhum. Tchau. Bom, tá aí a resposta do cidadão. Lula aprovado. Quando o povo é perguntado, o povo responde e o povo diz que o Lula está aprovado. Depois dessa pesquisa, eu acho que até eu vou sair na rua pesquisando para saber se o povo aprova ou se reprova o governo do presidente Lula. O que vocês acham dessa ideia? Deixem nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Todo mundo sabe que o Lula foi para a França para receber a homenagem da Academia Francesa, que só homenageia 4 pessoas por século. O Lula é o homenageado desse século. E é o segundo homenageado do Brasil, ou seja, muita pompa e muitas honrarias. Aí a mídia do Brasil, em vez de repercutir no mundo, como as outras mídias repercutiram, mostrando o grande estadista, o grande ser humano que é Lula, no combate à fome, no combate à guerra, a mídia brasileira, amando dos empresários, né? Amando dos ricos e do mercado financeiro, que estão muito incomodados com o Lula distribuindo renda para os pobres, colocando o pobre no orçamento, chegou a dizer, Lula gastou muito, gastou demais na viagem, a Janja também gastou muito. Sabe quanto foi que o Lula trouxe de investimento das empresas francesas para o Brasil? 100 bilhões. 100 bilhões, tá? Empresas francesas vão investir no Brasil 100 bilhões. Dá pro Lula viajar 100 bilhões de vezes e gastar menos do que isso. Ou seja, o que o Lula gastou em viagem não é nada comparado com a quantidade de investimento que ele trouxe para o Brasil. Mas isso, a mídia ordinária, golpista, safada, de direita, que defende uma parcela de ricos, não fala. Porque o que eles querem, gente, sabe o que é? É que o Brasil não tem investimento. E se tiver investimento, vá para o bolso dos ricos. E o pobre continue lascado. Entendeu? Eles querem fazer o que eles já fizeram, né? Se aproveitar dos programas sociais. Entendeu? Pra que dinheiro para programa social, né? Esse é o pensamento da maioria, de uma boa parte de políticos. Políticos que se envolveram até no roubo do INSS, né? Então, assim, isso a mídia não fala. Mas Lula trouxe 100 bilhões de investimento de empresas francesas para o Brasil. 100 bilhões, muito mais do que qualquer viagem que ele faça. A Globo News ontem fez um comunicado falando que o presidente Lula já gastou 50 milhões de reais lá em Paris. Agora presta atenção, tá? Nessa emissora, que é bolsonarista, olha o que ela falou sobre a hospedagem do presidente Lula lá em Paris. Esse tipo de notícia você não vai ver na Globo News ou então na Rede Globo, no canal aberto. Presta atenção, porque o canal do SBT trouxe a verdade sobre a hospedagem do presidente Lula lá em Paris. Fica ligado aí, é rapidinho. Nesse momento, o presidente Lula está aqui nesse hotel, um hotel no centro de Paris. Aliás, as pessoas me perguntam sobre isso, mas quem paga? Essa despesa, esse hotel aí super caro. Visitas de Estado, sempre quem convida paga. Portanto, quem está pagando a estadia do presidente Lula é o governo francês. Isso sempre acontece com visitas de Estado. Se o Brasil convida alguém para uma visita de Estado, o governo brasileiro paga. Essa é a tradição, é assim que acontece no meio diplomático. Outra coisa que você não vai ver na Globo News, Lula em Paris. As empresas fecharam com o Brasil investimentos de 100 bilhões de reais para o nosso país durante 5 anos. Isso você não vai ver na Globo. O que você está vendo agora são os institutos de pesquisas, que os donos são banqueiros, né, que é comandada pelo mercado, principalmente pela Faria Lima, definhando o presidente Lula nas pesquisas de propósito. Agora me diz aí, como é que um presidente, né, tem um superávit? Superávit é algo positivo. Ou seja, o crescimento da economia deu 1,4%.
O desemprego caiu para 7%, porque na época do inelegível era 17%. A gente via a rua cheia de mendigo e agora quase a gente não vê gente pedindo na rua. Como é que é isso, cara? Então, alguma coisa tá errado aí, né? Nessas pesquisas aí, nesses institutos de pesquisa. Esses institutos de pesquisa tem lá. Eu nunca me esqueço que aquele presidente do PP, o Ciro Nogueira, foi lá no Banco BTG, que o Banco BTG, o dono, é o mesmo dono da Datafolha e do jornal A Folha. Foi se encontrar com a gente da Faria Lima lá dentro. Eles queriam o impeachment do Lula. O mercado quer o impeachment do Lula, porque eles não querem, né, que o salário fique acima da inflação. Não querem isso, não. Não querem geração de emprego. Eles são contra isso. Por isso que eles querem derrubar o Lula. Vocês entenderam aí a coisa? A gente vê o supermercado lotado, a gente vê o comércio lotado. Em geral, os shoppings são lotados. Mas o mercado não quer isso. Não quer isso. Para eles é mais rentável o desemprego. Para eles é muito melhor o brasileiro estar desempregado. Porque eles tornam a gente escravo deles. Ah, não, tu vai trabalhar nisso, naquilo, quer dizer, o cara lá dentro da empresa, ele tem multifunções. Então, o trabalhador tem que se unir, tá? Para lutar para que o Lula seja reeleito em 2026 e a gente derruba esse Congresso aí, tá? Que a maioria ali, são todos, 70% do Congresso, junto com o Senado, são empresários. São empresários, são bilionários, donos de transportadores, donos de postos de gasolina. Infelizmente tem o pobre de direita, né, que defende esse pessoal. Vamos continuar aí, galera, tamo junto. Ó, curte, comenta, compartilha aí, dá uma força aí pro vídeo. Ué, cadê o escândalo Globo News? Não tem Sadi gritando, nem Camarote batendo na mesa, dizendo que Eduardo Bolsonaro causou uma ruptura diplomática? Não tem editorial indignado? Não é constrangimento internacional? Não é crime contra a soberania? Ah, entendi. O escândalo só vale quando é Janja, quando é mulher e quando ela abre a boca para proteger crianças, não é mesmo? Agora me responde você aí. Será que o problema é o que se fala ou quem fala? E quando o secretário do Trump ameaça o ministro do Supremo? Cadê o grito? Cadê a democracia de vocês? Ou será que certos jornalistas defender crianças é mais grave do que o próprio país? Reflita aí. Enquanto Lula traz bilhões de investimentos para o Brasil do mundo inteiro, atacado pela Globo e pela Quest agora, né, do banqueiro aí, globista. O lobista, na verdade, né, Cláudio Cremosa, que tem claros interesses de apagar os mercados e escolher um talarico de Freitas, cara de areia mijada, que está destruindo a segurança de São Paulo. Nunca se viu tantas chacinas, mortes, tanta coisa ruim acontecendo, são tantos roubos de celulares. Olha, a cidade de São Paulo está afundada em falta de segurança. É homicídio atrás de homicídio. Gente, isso aqui tá um caos. Não dá para você sair na rua. E querem isso para o Brasil. Cuidado, abram o olho, porque eles estão fazendo essa mentira virar verdade, né? Falando das pesquisas de Lula aí. Que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, que era a articulação utilizada por Hitler lá na Alemanha. O senhor é o grande presidente de um grande país. Mas o senhor não é apenas o grande presidente de um grande país. O senhor é uma lenda viva, uma lenda muito viva. O senhor é a lenda viva de um país lendário. A lenda que eu quero honrar aqui, homenagear aqui, é a lenda de um homem de um destino excepcional. Aquele que construiu a sua lenda, a sua coragem, o seu humanismo. Uma coragem ímpar nesta altura, nesta época, que carece tanto dessa coragem. Uma coragem que encontrou sua força excepcional na indignação perante a miséria. Neste sentimento ainda intacto, sempre vivo, sempre animado. De recusa da injustiça, aquela que flagela os anônimos, os mais humildes, aqueles que mais merecem, os sem terra, os explorados de uma sociedade de desigualdades. A eles o senhor dedicou a sua vida de combates, de luta, de compaixão, de lutas políticas e sindicais e de escuta atenta. Eles não tinham voz e o senhor decidiu falar em nome deles para que finalmente eles fossem ouvidos. E para isso foi preciso uma energia de titã, a energia que estava no seu coração, o seu coração imenso, e uma energia que o senhor pôs ao serviço do Partido dos Trabalhadores, que o senhor criou para que, depois da ditadura, houvesse um partido político capaz de encarnar e defender os esquecidos da história, para que pudesse nascer a democracia no seu país. E eleição após eleição, o senhor soube comunicar a sua energia, a sua coragem, os seus sonhos, para que pudessem ser os sonhos de cada brasileiro, eleito e reeleito para a presidência do Brasil. O senhor fez entrar o seu imenso país na história pela grande porta.
ocupando seu lugar entre as grandes potências deste século. Não vou ler aqui a longa lista das reformas propriamente revolucionárias que o senhor conduziu e que tiraram tantos brasileiros da pobreza, da fome e que salvaram vidas. Querido presidente Lula, querido cidadão de honra da cidade de Paris, esta é a declaração que eu queria fazer. É uma declaração de amor de Paris para o Brasil, da prefeita de Paris ao presidente do Brasil, cujas cores vão iluminar hoje o nosso belo símbolo, a Torre Eiffel. Como o senhor pode constatar, senhor presidente, Paris o ama.